Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à minha casa, espero que todos vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo, o último conteúdo que nós havíamos visto foi sobre as revoluções inglesas. O último conteúdo que nós vimos foi sobre as revoluções inglesas. E aí nós chegaremos na Revolução Industrial, que ocorreu primeiramente na Inglaterra. Então, antes da gente chegar na Revolução Industrial, nós precisamos entender o que aconteceu na Inglaterra que propiciou que a Revolução Industrial começasse por lá. Então, quais eram os fatores, principalmente econômicos, que favoreceram a Revolução ocorrer na Inglaterra primeiro. Então, o primeiro tema que nós veremos é o tema 4, o último tema da unidade 1, para depois a gente começar o tema 1 da unidade 2, que já é sobre a passagem do sistema artesanal para o sistema de manufaturas. Tá? Então, a Inglaterra na liderança da economia europeia. Quando a gente pensa nesses fatores que favoreceram a Inglaterra se tornar uma grande potência marítima, nós temos que lembrar principalmente do reinado dos Tudor. Então, o Henrique, após a sua morte, a Elizabeth, que vai dar continuidade ao seu projeto de fortalecimento da marinha mercante. Então, foram fatores que colaboraram para a marinha mercante da Inglaterra se fortalecer bastante. A Inglaterra estava muito enriquecida. Foram encontradas jazidas de carvão mineral, muitas jazidas de carvão mineral e também de ferro, que vão ser a base para a industrialização, então a base para a máquina motriz, né, a máquina a vapor, e o ferro para ser utilizado na indústria. Temos também outro fator importante que foram os atos de navegação, que foram sancionados, aprovados durante o governo do Oliver Cromwell, lembra lá da República de Cromwell, após a Revolução Puritana. Eu deixei o link para vocês lá no Google Class, aqui eu estou falando com os meus alunos do 8º ano, deixei o link para um vídeo lá no Google Class sobre as revoluções inglesas. Vou deixar novamente na descrição o link desse vídeo para quem está me vendo fora do Google Class, que não é meu aluno no Colégio São Francisco, para que possa ver também e entender um pouquinho melhor como foram as etapas dessas revoluções, né? A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que precederam a Revolução Industrial. Então, com a instauração da República Puritana, a República do Oliver Cromwell, vai ser instituído os atos de navegação, que diziam que os produtos que seriam comercializados entre a Inglaterra e algum outro país europeu só poderiam ser transportados em navios europeus ou em navios do próprio país. Isso era uma maneira deles boicotarem a marinha mercante holandesa, que também no momento era bastante forte e seria um grande competidor, né, um grande rival para a economia da Inglaterra. Então era uma maneira que a Inglaterra encontrou de tentar sufocar, de tentar diminuir o poder da Holanda. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Então, a gente considera esses principais fatores, né? O fortalecimento da marinha mercante, os atos de navegação, as jazidas que foram encontradas de carvão mineral e de ferro. E outro aspecto bastante importante também são as colônias. As colônias que a Inglaterra tem no continente africano. E aí a gente lembra daquelas práticas mercantilistas. O colonialismo é importante para que esses países, para que a metrópole tenha de onde tirar matéria-prima e também um local onde eles possam fornecer, vender os seus produtos manufaturados. Então, as colônias na África, elas são esse ponto estratégico da Inglaterra. De lá eles retiravam matéria-prima de maneira gratuita, né? Não, eles não compravam nada, simplesmente iam lá, exploravam a riqueza da região e depois revendiam os produtos manufaturados para lá.
Outra política importante que nós precisamos lembrar foi a política dos cercamentos. Lembra que a gente viu isso na aula anterior, nas últimas aulas. Então, quando a gente fala dos cercamentos, nós temos que lembrar que vai favorecer, de um lado, a produção industrial, então vai favorecer o desenvolvimento da indústria têxtil, e por outro lado, vai desfavorecer os camponeses que viviam ali. Então, nós temos dois lados da mesma moeda, né? Fortalecimento da indústria e o êxodo urbano, o êxodo rural, desculpa, que vai ser provocado por conta daqueles camponeses terem sido expulsos da região. Meu quadrinho está se mexendo demais, né? Então, por conta dessas pessoas, aqueles camponeses terem sido expulsos da região, não poderem mais ficar naquelas terras que antes eram comunais, eles são obrigados a ir para a cidade, e lá nas cidades vão virar mão de obra para as indústrias. Então, aqui a gente tem uma grande transformação, que é um advento da Revolução Industrial, onde a gente tem o surgimento da classe operariada. O operariado, tá certo? Que são os trabalhadores das indústrias, a classe do proletariado. Proletariado, operário, são sinônimos, tá? Então, a gente vai ter esses trabalhadores agora em grande quantidade sendo utilizados nas indústrias, a produção nas indústrias após a Revolução Industrial. Então, os cercamentos, só lembrando, né, para quem não lembra da explicação, faltou aula, ou quem ainda não estudou sobre isso, ou estudou e não entendeu, aquelas terras comunais, elas foram cercadas para a criação de ovelhas, e essas ovelhas seriam utilizadas para a retirada da lã, que era utilizada nas indústrias têxteis, nas indústrias de tecido. Foi o primeiro ramo da indústria foi o primeiro ramo da produção a se industrializar, tá? Então, foi o ramo da produção de tecidos que eram feitos de lã de ovelha, tá? Então, os cercamentos também são importantes. Outro fator importante para a gente considerar, quando a gente fala do fortalecimento da marinha mercante, né, da marinha inglesa, é o tráfico negreiro. Na Inglaterra, o tráfico de escravos só foi proibido em 1807. O parlamento proíbe. O parlamento proíbe esse tráfico de escravos. Antes disso, a Inglaterra, ela atuava direta e indiretamente com o tráfico negreiro. Então, tanto fornecendo navios para trazer escravos do continente africano, que eram levados para suas colônias na América, ela também atuava trocando produtos manufaturados por escravos. Então, nos próprios portos no continente africano, onde havia essa chegada de navios para levar os africanos, a Inglaterra também tinha pontos onde eles comercializavam produtos manufaturados para facilitar outros países, como o Brasil, por exemplo, a comprar esses produtos manufaturados e trocar diretamente por escravos. Então, a partir de 1807, quando o parlamento inglês proíbe a comercialização de escravos, o tráfico negreiro, com os navios ingleses, né, a Inglaterra, de certo modo, por um lado proíbe, mas por outro lado os súditos continuam realizando, meio que por debaixo dos panos, essas práticas. Então, fornecendo subsídios para navios, né, navios que fossem trazer escravos e levar para outras regiões, ou mesmo com os produtos manufaturados, né, tecidos, armas de fogo, e também empregando trabalhadores escravos, né, a mão de obra escravizada. Então, de certo modo, né, esses súditos continuam realizando esse tipo de atividade, continuam se envolvendo e enriquecendo, tem que lembrar disso, né? O tráfico negreiro, ele enriquecia muito quem estava envolvido, e a Inglaterra, ao mesmo tempo que proibia, perseguia navios
de outros países, né, apreendia navios de outros países que estivessem realizando o tráfico negreiro. Dentro do próprio país existiam súditos se envolvendo com essa prática ilegal. Isso era bastante criticado por movimentos abolicionistas no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, de que a Inglaterra fazia vista grossa, né, para esses súditos dentro do seu país. Ok? Passando agora já para o capítulo 1, da unidade 2. Passando agora para o capítulo 1 da unidade 2, onde a gente vai falar um pouquinho mais próximo à Revolução Industrial, né, do artesanato à manufatura. Então, primeiro nós precisamos entender quais eram os modos de produção antes da industrialização na Inglaterra. A Inglaterra ela vai se industrializar no século XVIII, então o modo de produção ele vai mudar completamente, as indústrias vão se organizar com máquinas, né, e essas máquinas elas exigem bem menos trabalhadores, alguns trabalhadores realizando a manutenção das máquinas, o controle dessas máquinas, e o modo também como o produtor, né, o trabalhador, ele se relaciona com a produção é totalmente diferente do modo artesanal. Antes, então, da Revolução Industrial, o modo de produção na Inglaterra era artesanal. Como é que funciona esse modo de produção artesanal, né, quando a gente fala de artesanato? Hoje, quando a gente comenta de alguém que faz artesanatos, né, um artesão que produz, sei lá, um vaso, né, um vaso de cerâmica. Esse artesão, ele domina todo o processo de produção. Então, ele compra o barro, ele compra a argila e ele vai produzir esse vaso, fazer a decoração, dar o formato, colocar ele para queimar e depois vai vender. O modo de produção artesanal lá atrás era praticamente o mesmo. Então, digamos que a gente tenha um produtor de sapatos, né, um artesão que faz sapatos de couro. Naquela época era couro que era utilizado para fazer esses sapatos, né? Então, ele vai dominar todas as etapas da produção, desde conseguir o material, a matéria-prima que ele precisa para fazer esse sapato, fazer o desenho, fazer o corte, costurar o sapato. Então, ele dominava todas as etapas da produção, a produção era completamente dele, ele é que ditava quanto tempo ele ia trabalhar, qual horário do dia ele ia trabalhar, onde ele ia trabalhar, geralmente nas casas, né? Mas eu digo, por exemplo, se ele quer trabalhar no quarto, na sala, na cozinha, do lado de fora da casa, isso tudo era ele quem decidia. Então, ele dominava todas as etapas da produção e depois, quando o produto estivesse pronto, ele mesmo vendia, o dinheiro era dele. A produção ela era muito mais lenta, então não temos uma produção em grande escala. É um sapato sendo feito, durante alguns dias ele vai trabalhar naquele sapato, na produção daquele sapato, e depois quando ele terminar ele parte para outro. Não existe uma produção em larga escala, certo? Entendidos? Esse é o meio de produção artesanal. A partir dos séculos XV, né, entre o século XV e o século XVI, vai se iniciar um sistema doméstico. Como é que funciona esse sistema doméstico? Um empresário, ele vai intermediar a venda do produto. Então, ele traz a matéria-prima para o artesão e ele diz lá o que ele quer, né? Eu quero uma bolsa de couro. Então, que ele vai vender aquela bolsa de couro. Ele vai entregar o material que ele precisa para fazer a bolsa de couro. O artesão vai ter um prazo para entregar esse produto para ele. Então, ele já não pode mais estender o produto, a produção em uma semana. Não, eu quero em 2 dias a bolsa de couro. O artesão precisa trabalhar em 2 dias para entregar essa bolsa de couro. E aí, ao final, quando ele entrega, ele recebe um pagamento por aquilo, um soldo, um salário. Então, ele não domina, ele ainda domina, na verdade, ele ainda domina todas as etapas da produção, mas ele não tem mais controle sobre a venda do produto, sobre o preço do produto e também sobre adquirir o material que ele precisa. Então, ele meio que começa a se moldar ali uma relação de trabalho daquele trabalhador artesanal. Ele faz o produto, mas ele não vende mais e ele não controla mais o tempo que ele vai querer gastar com aquele produto. Ele precisa cumprir um horário, certo? Cumprir um prazo. A partir do século XVII, nós teremos então as manufaturas. As manufaturas vão ser organizações de vários artesãos em um mesmo espaço. Então, por exemplo, em um galpão. Antes eles trabalhavam nas casas, né? Esses artesãos, às vezes, tinham algum aprendiz que viviam com eles, igual no documentário que eu mandei pra vocês. Ele mostra um artesão que está ensinando ofício para um aprendiz. Aquele aprendiz mora na casa,
aprende o ofício com ele, não recebe salário, mas recebe alimentação, recebe roupas, né, e o abrigo. Então, por exemplo, uma família pobre que não tinha dinheiro para manter os filhos, eles entregavam para esses artesãos para que ensinassem um ofício a ele e também para que tivesse um meio de sobreviver. Ok, isso no artesanato e no sistema familiar. Já na manufatura, nós vamos ter um grupo de artesãos sendo reunidos em um espaço. Então, digamos que um galpão. Aqueles artesãos vão ser reunidos lá e vão produzir cada um uma etapa da produção. Então, volta lá no sapato. Precisa ser feito um sapato. Então, esse sapato tem que trabalhar o couro, tem que fazer o desenho, tem que fazer o solado, tem que costurar. Cada artesão vai ficar responsável por uma parte da produção. Ele não domina mais todas as etapas, ele não trabalha mais na casa dele, ele tem um patrão agora, porque o dinheiro todo da produção não é mais dele, ele está trabalhando por alguém, para alguém e vai receber um salário por isso. Então, o modo de produção e o modo de relação vão mudar. Com relação à produção, ela ainda vai mudar menos do que lá na Revolução Industrial. Então, com a instalação das indústrias, ela vai mudar muito mais. No momento, eles vão continuar usando algumas máquinas rudimentares, como o tear mecânico, a máquina de fiar, né, que eram máquinas mais rústicas, que facilitavam o trabalho, mas que ainda assim precisava de uma pessoa trabalhando nela, uma pessoa por máquina, certo? Então, eram máquinas mais rudimentares. E aí, então, esses modos de relação de produção e também da relação entre patrão e empregado vão começar a mudar, né? O tempo vai começar a ser cotado em dinheiro. Ele vai trabalhar por um determinado período, né? Como as relações que a gente tem hoje de trabalho. Então, são estabelecidas que a pessoa vai trabalhar 8 horas semanais, ela tem que cumprir aquelas 8 horas semanais e em troca dessa mão de obra, ele recebe um pagamento. Ele dá o seu tempo, onde nesse tempo ele está trabalhando na indústria, na manufatura, desculpa, e em troca ele está recebendo o salário, o dinheiro. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado entendida. Essa parte é bem tranquilinha. No próximo vídeo, então, a gente entra já na Revolução Industrial, após a invenção da máquina-mãe, que aparece no vídeo para vocês também, aquele documentário que eu mandei. Vou deixar aqui no link da descrição também. E no próximo vídeo a gente fala mais então sobre a Revolução Industrial em si, tá? Esse aqui foi somente pra gente ver o contexto histórico do momento, o que estava acontecendo e por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, né? Por que se favoreceu? Então, lembrando, quais foram os fatores que levaram ao fortalecimento da Inglaterra? Uma marinha mercante forte, por conta dos atos de navegação, por conta da relação que a Inglaterra desenvolveu com o tráfico negreiro, né, com o processo de escravidão, enriqueceu muito com isso também. As colônias que eles tinham no continente africano, as colônias que eles tinham que utilizavam o trabalho escravo, então eles tinham de onde tirar a matéria-prima e para onde fornecer os produtos manufaturados. E outra questão importante também, que eu acho que eu esqueci de falar no começo, é o fato da burguesia estar bastante fortalecida. A burguesia, ela sai com bastante poder das revoluções inglesas, da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. A burguesia agora tem muito dinheiro e também tem muito poder. Então, as medidas que vão ser feitas para fortalecer o comércio são todas pensando com certeza na burguesia, nas pessoas que agora têm muito dinheiro, certo? No livro de vocês, aqui a página 282, na verdade eu já até pedi para vocês fazerem, mas eu achei interessante a gente fazer um comentário geral desse texto, né? Então ele fala sobre os diggers, que são os escavadores. Então é um movimento que se organiza em busca de terra para viver. Isso aqui é o contexto após cercamento, então depois que os camponeses são expulsos das terras onde eles vivem, e aí um grupo se organiza, vai lá numa terra que está cercada e simplesmente começa a cavar e plantar. E diz o seguinte: nós não vamos, pegar terras que estão sendo produtivas, nós queremos terras improdutivas para a gente viver e plantar. Então a gente vê assim um movimento camponês se organizando nesse período na Inglaterra. Eles vão ser reprimidos, as suas produções vão ser confiscadas, queimadas, vão ser expulsos dessas terras, mas é o início de uma relação de movimentos do campo
que se estende até os dias atuais, tanto que ali no finalzinho, né, nas atividades, na questão 5, faz até um paralelo com os movimentos brasileiros, o movimento camponês brasileiro, que depois vira o MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, e o MST, que são os movimentos trabalhadores rurais. E aí na pergunta tem que fazer justamente esse paralelo, né, quando a gente fala de um grupo lutando por terra para poder plantar e viver, ele se assemelha muito aos movimentos do campo que nós temos hoje. A questão 4 também, eu espero que vocês tenham entendido, porque tem que pegar uma referência lá atrás. Então, quem não entendeu, eu vou falar aqui, ó. Quando ele fala assim: a partir da leitura deste texto e do item A Razão como Guia do Ser Humano. Oi, professor, mas que item é esse que ele está falando? É lá da unidade 1, página 260, quando a gente viu sobre os filósofos iluministas. Então lá tá falando sobre as ideias do John Locke. Então você vai ler as ideias do John Locke, ali onde ele fala sobre a liberdade, a felicidade, o direito à propriedade privada, né, como sendo direitos naturais de todos os homens. E depois você vai interpretar com relação a esse texto para responder a questão, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me chama. Se precisar de ajuda, né, se não conseguir entender alguma atividade, pode entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Ó, professora blogueira, youtuber. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque eu vou estar sempre fazendo novos vídeos sobre o nosso conteúdo, sobre o conteúdo de história. Mesmo depois que a gente voltar para as aulas, né, eu vou continuar produzindo conteúdos, curiosidades. Então se inscreve no canal, dá um like ali e compartilha com quem você acha que precisa estudar também, né? Agora a gente está num momento que muita gente está parada, muitas escolas estão paradas e alguns não estão tendo aula. Então esse vídeo pode ajudar aquele colega que você conhece que não é da sua escola e que nesse momento precisa de uma força de história, ok? Muito obrigada e tchau, tchau, até a próxima.